Olá, pessoal, bom dia. Vamos fazer agora a correção da atividade que foi no dia anterior para vocês, ok? No caso, no dia 13, na quarta-feira. Foi uma atividade bem simples de interpretação de texto, com coisas que vocês já dominam, já têm conhecimento, só para dar uma aquecidinha na cabeça de vocês, para que a gente consiga ir para o segundo bimestre com todo o gás possível. Esses grifados aqui de amarelo que vocês estão vendo, foi a tia quem fez, tá? Na folhinha de vocês não terá esse grifadinho aqui, tanto que nem foi a própria tia que fez, né? Foi no próprio computador mesmo. Então, vamos lá, pessoal. No número 1, a tia tem esse texto aqui, né? De exame de colesterol deve ser feito a partir dos 20 anos. E o textinhozinho aqui, né? Aí, a parte que a tia grifou, né, é a parte que a gente vai ler junto. E também temos evidências de que, se começarmos a intervir precocemente, o que é precocemente, pessoal? Antes, né, o quanto antes. É muito mais fácil reverter. O que é reverter, pessoal? No caso, inverter, né? Tá, de um jeito a gente colocar de um outro jeito. O processo de quando se é mais velho e o paciente já tem placas e às vezes estão bloqueadas. Ou seja, é muito mais fácil a gente conseguir inverter, né? A quanto mais nova a pessoa for, né? Já que a pessoa, né, não vai ter toda essa complicação aqui. No número 1, pergunta isso daqui, olha. Uma das razões apontadas pelo texto sobre a necessidade de se realizar exames de colesterol em jovens é a ausência de conhecimento entre os jovens e as formas de prevenção das doenças cardíacas? Não, isso não é dito aqui no texto, que os jovens não têm conhecimento das doenças cardíacas, não, pessoal. Letrinha B. Evidência de que os mais jovens consomem mais alimentos ricos em gordura e colesterol? Também não falamos sobre isso, embora provavelmente isso realmente aconteça, né? Letrinha C. Possibilidade maior de reverter o processo de danificação dos vasos sanguíneos nos jovens? Sim, é justamente isso que a tia grifou aqui. Letrinha D. Resistência das pessoas mais velhas em realizar a prevenção de doenças cardíacas? Também não é o caso, embora isso seja uma verdade. Então, pessoal, uma outra coisa que a tia quer falar com vocês, que a gente já entrou nesse assunto, com o assunto de figuras de linguagem, mas quero firmar ainda mais, é que não é que vai existir opções que sejam incorretas, que não sejam verdadeiras. Como a gente pode observar aqui, por exemplo, né, a letrinha B e a letrinha D provavelmente são questões certas, são questões que batem com a realidade. Entretanto, na nossa questão aqui, né, não é a opção mais correta. E também não é necessariamente o que está respondendo o que foi pedido aqui. O que responde o que foi pedido aqui é a letrinha C. Show? No número 2, a tia tem um texto aqui que tem esse título aqui. Fazer chacrinha, né? Aí, vamos voltar agora. Os leitores não tão jovens sabem muito bem quem foi o Chacrinha, ou seja, as pessoas um pouquinho mais velhas, que marcou época com seu conhecido programa de TV Cassino do Chacrinha, líder de audiência durante anos. O prefixo do programa caiu no gosto. Qual que é o prefixo do programa, pessoal? Chacrinha, né? No gosto popular, Ô Terezinha é um sucesso, o Cassino do Chacrinha. Fazer chacrinha virou sinônimo de bagunça festiva. A expressão caiu no gosto popular tem sentido de... Então, pessoal, uma vez que a gente viu o quanto que tudo isso simboliza o sucesso do programa, a gente pode concluir que caiu no gosto popular é a mesma coisa que agradar ao público, fazer sucesso. Questão número 3. Quando a separação não é um trauma? Ao atingir a idade adulta, o índice de problemas emocionais nesse grupo era equivalente ao dos filhos de pais casados.
Ou seja, ser filhos de pais separados não era problema que justificasse qualquer trauma, já que os filhos de pais casados também tinham esses mesmos traumas ou então não tinham traumas alguns. Os filhos dos primeiros, ou seja, dos pais separados, iam bem na escola e eram saudáveis emocionalmente, quanto os filhos de casais estáveis, ou seja, todos os dois iam bem da mesma forma na escola. Aí a pergunta é a seguinte: no texto, 3 pessoas posicionam-se em relação aos efeitos da separação dos pais sobre os filhos. Uma socióloga, um professor e o próprio autor. Entende-se a partir do texto que as opiniões são diferentes? Não. Todas as opiniões concordam entre si, né? Que no caso a separação não causa nenhum problema, né? Aqui, como tá dizendo, né? Eles amadurecem mais cedo, o que de certa forma é bom. Não acha que seja ruim. Então, todos os 3 têm uma opinião positiva sobre isso. Divórcio não é o problema no crescimento psicológico dos filhos. Número 4. Temos aqui, né, uma historinha em gibi. Aqui ficou bem ruimzinho, mas a tia vai tentar ler para vocês, né? Ei, você, aqui é a Mônica falando com esse carinha aqui, ó. Não corte essa árvore, a Magali fala. Sem árvores não poderemos respirar. Aqui é a Mônica falando. Aí o carinha vai lá e fala, desculpa. E acabou a história. Só isso foi o suficiente, resolveu o problema. No texto 2, temos o seguinte: o desmatamento, a exploração, a madeira e os incêndios florestais associados aos eventos do El Niño, cada vez mais frequentes e intensos, poderão aumentar significativamente as emissões de carbono oriundas de mudanças no uso do solo. Então, olha só. A pergunta, no caso, né, a gente vai ter várias afirmativas aqui, né? E a gente vai ver qual dos dois que é a opção correta. Pelo gênero utilizado, o texto 1 é mais adequado para crianças? Sim, que no caso aqui, ó, é os balõezinhos com os personagens da Turma da Mônica. Repare que as falas são simples e aqui com uma pequena fala a gente percebeu o quanto que é importante preservarmos as árvores. O texto 2 também está adequado para crianças? Não. Letra C. A conclusão da Mônica no texto 1 está errada. Nossa respiração nada tem a ver com as árvores? Não, não, não. A do texto 1 mostra uma atitude errada de uma criança? Também não. Então, vamos lá. Número 5 agora. Leia o texto abaixo. Poeminha do contra. Todos estes que aí estão, atravacando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. Olha só. O uso do substantivo passarinho como se fosse verbo. Olha só, então a gente tem que observar aqui, ó, essa parte aqui do texto, né? Sugere o quê? Olha só, eles passarão. O que é passar? Ir para algum lugar, né? E eu, passarinho. Diante de todo esse contexto aqui, a gente pode entender que isso quer dizer o quê? Permanência. Eles vão, mas eu não irei. Eu permanecerei. Ok? Número 6. Temos aqui a música Epitáfio, né? Que é uma música muito bonita. Aconselho vocês que conheçam a música, né? Aí pergunta qual que é o tema central dessa música. E toda música, ela está o quê? No pretérito o quê, pessoal? No pretérito imperfeito. Aquele que eu falo que eu deveria ter feito, mas que eu não fiz alguma coisa, né? E aí, o que isso indica? Indica, no caso, o arrependimento. Que ele queria ter feito tudo isso, mas que, na verdade, ele o quê? Não fez nada disso. Aqui no número 7, né, a gente tem uma imagem do macaco, da evolução do homem, e depois voltando aqui para o computador. Repare que a posição do macaco aqui, ó, não tá muito diferente do que a gente consegue observar aqui, né? E aí, qual que é o intuito dessa imagem? Então, na verdade, é pontuar que o homem estava evoluindo, mas de repente ele fez o quê? Regrediu, ficou próximo novamente como era no início da linha. Ok, pessoal? Número 8.
Temos aqui uma música da Kelly Key que diz o seguinte, na música, ó. Por isso eu fiz essa canção, pensando do meu jeitinho pro playboy ouvir e rever seus conceitos. Ele é escuro sim, um tremendo negão, mas não lhe falta educação e respeito. Geral tava olhando a loirinho negão, juntinho de mãos dadas, zoando no calçadão. Repare que quando ela fala, mas não lhe falta o respeito, né? A impressão que a gente tem é o quê? Então ia faltar, né? Porque ele é um negão, então ia faltar o respeito nele, ou por ele ser negão tem que faltar respeito, e aí houve essa quebra de expectativa que você precisa justificar, né? Por isso que a letrinha A é a letrinha correta, que no caso é o reforço de uma ideia preconceituosa, que por ele ser negão, iria lhe faltar educação. Número 9, pessoal, temos aqui uma conversa do menino maluquinho, né, que é tipo uma piadinha, em que acontece o seguinte: ele vem aqui todo feliz contar pro menino maluquinho que ele havia acertado o número da Mega Sena. Só que, na verdade, ele não havia sequer jogado, né, ele acertou na cabeça dele, mas não havia jogado. E aí pergunta, esse mais aqui introduz o quê? Introduz uma oposição. Como assim ele acertou o número da Mega Sena se ele nem sequer jogou? E aqui no número 10, temos aqui uma tirinha, né? Que o cara tá falando no telefone dizendo o seguinte: claro, chefe, fiz uma retirada sustentável. E aí pergunta sobre o termo sustentabilidade, né? O que esse termo quer dizer aqui? Quer dizer uma ironia em relação ao conceito ecológico. Sustentabilidade quer dizer o quê, pessoal? Preservar, cuidar da natureza. Isso daqui é sustentabilidade? Não. Por isso que é uma ironia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo e beijão.